Perfeito. Boa tarde, gente. Tudo bem? Eu sou a Giovana, sou do Educar. Hoje a gente tem uma reunião de formação com a professora Luciana Dornelles Ramos, que ela é uma professora antirracista, possui graduação em Educação Física, licenciatura plena pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. É especialista em Atividade Física Adaptada e Saúde pela Universidade Gama Filho, mestre em Educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Atualmente, doutoranda em Educação pela URGS, ministrante do curso Uniafro para gestores e compõe a comissão de coordenação do curso e aperfeiçoamento em ERER. Com o foco na educação antirracista, é idealizadora do projeto Empoderadas IG, com o objetivo de empoderar jovens de escolas públicas através da ERR, é assim que se fala, desculpa, Lu. A gente chama de ERER, né? Que é a Educação para as Relações Étnico-Raciais. Daí a abreviatura a gente chama de ERER. Tá, perfeito. Ela é produtora cultural pela empresa Malê Afroproduções e uma das idealizadoras da Afrofit Projeto, voltado para a saúde da população negra. Lu, pode começar, tu tem todo o tempo do mundo e seja muito bem-vinda, espero que goste muito da gente. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigada, Giovana. Obrigada, Carol, pelo convite. Boa tarde, pessoal. Eu vou passar uma apresentaçãozinha e aí qualquer coisa, se vocês não estiverem enxergando, alguma coisa assim, daí vocês só me avisem, porque eu fico um pouco sem enxergar vocês aqui, tá? Mas eu vou colocar aqui para compartilhar e aí eu vou começando com vocês a minha fala. Deixa eu ver. Acho que o melhor é em tela cheia. Deixa eu só fechar aqui. Tá. Vocês estão enxergando a tela grandinha? Tá dando para enxergar? Sim, Lu, dá para enxergar, bem tranquilo. Eu ia dizer, alguém tem que abrir o microfone. Porque agora eu já não estou enxergando vocês. E passou a tela agora para vocês ou ficou no primeiro slide? Tá no primeiro slide. Não está passando? Tá passando, sim, tá bem tranquilo. O que eu quis dizer é que passou. É que às vezes dá uma louca no Meet, ele fica estagnado no primeiro se a gente põe em tela cheia. Mas então, se está passando, tá ótimo. Gente, aqui tem os meus contatos, tá? Então eu já começo desde agora me colocando à disposição para vocês, para futuros diálogos, né? Para alguma ajuda que vocês precisem. Então tem ali o meu Instagram, tem o Instagram dos meus projetos, o Empoderadas, o Afrofit, a Malê Afroproduções. E eu sempre começo a minha fala, né, falando sobre o Ubuntu. Eu começo também pedindo a bênção, né, para os meus mais velhos. Eu peço a bênção aos ancestrais. Aqui nessas fotinhos eu tenho os meus avós, né? Da esquerda para a direita, ali começando pela fotinha preto e branco, tem o meu avô Florindo, embaixo minha avó Maria, do lado a minha avó Marquedes e em cima o meu avô Armando. São os meus avós, né? Pessoas que abriram muitas portas, né? Para mim, para os meus tios e para os meus primos, minhas primas. E muitas dessas portas que eles abriram foram portas que eles não puderam passar, mas que eles abriram para que a gente pudesse passar e estar aqui onde a gente está hoje, né? Eu gosto também de trazer essas fotos, porque ali na esquerda a gente tem a foto do meu avô Florindo, em preto e branco, né? E o pai do meu avô Florindo, meu bisavô, ele nasceu no ventre livre. Então, eu acho que é uma reflexão importante da gente fazer, porque eu lembro quando eu estava na escola, muitas vezes eu ouvia, assim, as pessoas falando, vai, supera as coisas de escravidão, supera, sabe? Mas, poxa, a gente, há 3 gerações atrás, a gente estava vivendo a escravização ainda, né? E como isso não vai impactar essas famílias de hoje em dia? Então, acho que, principalmente por isso também, a gente tem que agradecer e pedir a bênção sempre para esses mais velhos que abrem essas portas para que a gente chegue aqui, apesar de todas as dificuldades, né, que a nossa sociedade, que foi construída na base do racismo, impõe. Então, eu começo falando sobre o Ubuntu, começo pedindo a bênção para eles, pedindo a bênção para minha vovó Maria Conga, para a mamãe Oxum, né? E eu falo sobre o Ubuntu porque o Ubuntu significa eu sou porque nós somos. E o que eu vou trazer hoje aqui para vocês é um pouco do que nós somos, né?
Eu não sou sem essas pessoas que caminham junto comigo, sem essas pessoas que fazem parte do meu ciclo, da minha rede de apoio, da minha família, das minhas amizades. Então, aqui na esquerda a gente tem os meus alunos, né, minha gurizada, que eu chamo, meus alunos e alunas, e na direita ali em cima a gente tem minha família Dornelles e a minha família Ramos. Então, né, começando através do Ubuntu, eu vou contar um pouquinho para vocês sobre a minha pesquisa de doutorado. E a minha pesquisa de doutorado, ela se mistura muito com a minha vida e a vida das minhas alunas, né, que são parte desse projeto que se chama Empoderadas IG. Ele se chama Empoderadas IG porque ele começou numa escola que se chama Ildefonso Gomes, e os alunos, né, com esse nome maravilhoso, eles apelidaram a escola de IG. É uma escolinha pequenininha de ensino fundamental ali do lado do Julinho. É uma escola bem central, que apesar de ela ser bem central, ela tem um público bem periférico da cidade, assim, porque como passam muitos ônibus ali, muita gente vem das periferias, né, para estudar mais no centro, para sair, né, ver outros ambientes, né, as mães acabam mandando. Então a gente tem ali no IG, passa pelo IG uma gurizada de diversas periferias daqui de Porto Alegre. Quando eu entrei no IG como professora, né, foi um alvoroço, assim, os alunos, eles estranharam a minha presença, assim, e eu acho que por eu ser muito parecida com eles, né, eles não tinham esse perfil de professora no IG quando eu entrei. E aí, eu conversando com eles, eles queriam saber muito da minha vida, e eles estranhavam muito eu ser uma professora jovem, né? Agora não tanto, na época era, mas assim, uma professora negra, uma professora que gostava de estudar, uma professora que já tinha viajado, né, através dos estudos, através das atividades que eu tive na graduação, eu pude conhecer vários lugares do mundo com a dança. Então, eu via que era um perfil diferente das referências que eles tinham, assim. E quando a gente conversava sobre essas questões mais estéticas e de autoestima, as palavras que eles falavam sobre eles, elas vinham carregadas de muito ódio, né? Eu odeio minha cor, eu odeio meu cabelo, eu odeio meu nariz, eu odeio minha pele, eu odeio. E aquilo foi me minando, assim, porque eu já tinha sido essa criança, né? Uma aluna negra em escola pública que não gostava de mim, né? Então eu me via muito como um espelho com eles. E a partir dessa provocação, eu pensei em fazer alguma coisa. E a gente criou um grupo de estudos, né, no contraturno da escola. Foi um trabalho voluntário, não consegui apoio do Estado, não consegui nada, mas no momento, como eu estava numa transição que talvez eu saísse de Porto Alegre, eu não estava pegando outros trabalhos, né? Não estava ampliando minha carga horária, então foi um momento que me permitiu fazer isso, assim. Então eu fiz esse trabalho voluntário e a gente começou a estudar, né? A gente pegou o tema cabelo crespo e a partir desse tema a gente foi conversando sobre outros temas que eu via que eram urgentes em sala de aula, assim, que não eram falados em sala de aula e eram urgentes com a gurizada, né? Como o racismo, como a homofobia, como essas questões todas de gênero, né? Como a gente começou a ter acesso ao feminismo negro, a gente começou a ter acesso à leitura de mulheres negras, trazer questões de representatividade. Então, a gente começou a estudar sobre várias coisas. E em 3 meses de projeto, assim, mudou muito. As gurias mudaram muito, assim. E a mudança, ela foi além da estética, né? Eu que sou uma professora de educação física, eu gosto muito de falar para as pessoas que a estética, ela é uma consequência, né? Ela é uma consequência de uma mudança de hábito, ela é uma consequência de um autocuidado. Então, assim, a estética dentro desse lugar do empoderamento, ela também é uma consequência. Não adianta tu chegar para uma pessoa negra e dizer, não, solta o cabelo, o black é lindo, e a pessoa vai conseguir soltar, porque ela ouviu a vida inteira que o cabelo dela é feio, o cabelo dela é ruim. Então ela vai ter que transformar coisas dentro dela para chegar nesse lugar de estética. Então as gurias foram se transformando muito, assim, sabe? Isso foi chamando não só a minha atenção, mas como dos professores, que começaram a ver que elas estavam mudando a postura em sala de aula, que elas estavam mais participativas, que elas estavam com outros argumentos, né? E aí a gente foi convidado para apresentar o projeto numa escola lá na Lomba do Pinheiro. E eu, meu Deus, né? Como é que a gente vai apresentar um projeto de 3 meses que foi uma loucurada, assim, em 1 hora de palestra, digamos assim, né? E aí eu fui para a Lomba do Pinheiro com a gurizada, com as gurias, no início eram só meninas,
E elas sentaram lá no fundo da sala e eu fui contando a história, mostrando fotos, né, contando o que a gente fazia no projeto. E no final dessa palestra, elas escolheram uma música do Emicida, assim, e eu liguei a música e fui chamando elas pelo nome, assim, uma por uma, e elas vinham desfilando, maravilhosas, Black Soul, aquela coisa toda. E, gente, assim, os olhinhos, sabe, das crianças da escola, eles, assim, olhavam elas, assim, e aqueles olhinhos brilhavam, sabe? E ali, eu ali da frente, assim, assistindo aquilo, assim, eu entendi que o projeto se tratava de representatividades reais, né? De tornar aquelas alunas representatividade para outros alunos, porque elas não eram artistas, elas não eram pessoas ricas, elas não eram, né? Elas não eram cantoras famosas, elas eram alunas de escola pública que estavam se permitindo se amar. E para quem já foi, para quem já conviveu com um jovem negro, com uma criança negra na escola, sabe o quão revolucionário é isso, né? Com tanto ódio que é jogado na gente, com tanto ódio que a sociedade joga na gente, se permitir se amar é revolucionário. Então a gente começou nesse movimento, né? Foi muito difícil, porque hoje com o projeto pronto pode parecer lindo, foi muito difícil, gente, porque eu fiquei pensando como é que eu vou oferecer para esses alunos uma educação antirracista que eu não tive, né? Eu não tive na minha escola, quando eu era estudante, eu não tive na minha graduação, na licenciatura, não tive no bacharel, não tive nada, eu não tive na minha especialização eu não tive também. Eu comecei a ver coisas assim na pós-graduação, quando eu já tinha começado o projeto. Então, foi um desafio, e foi com as gurias que a gente foi construindo isso, eu vendo a demanda delas, muita escuta, ouvindo o que elas tinham a dizer, e assim a gente foi construindo esse projeto com a ideia de tornar essa gurizada representatividade para outros jovens, e que a gente estudasse para visitar outras escolas, então a gente visita muitas escolas das periferias aqui de Porto Alegre, principalmente, para compartilhar, né, com outros jovens um pouquinho do que a gente aprende juntas, assim. Então, assim, eu falo que o Empoderadas, ele me empoderou, assim, como professora, né? Eu me senti muito mais à vontade de levar essas práticas, essas temáticas diferentes para a sala de aula, mas a mudança, ela foi muito além, né, da vida profissional. O projeto, ele me mudou como pessoa, porque eu me empoderei junto com elas, né? Eu tive, pela primeira vez, nessa construção nossa, o acesso a uma educação antirracista. E aí eu falo isso também porque em 2019, né, o nosso projeto foi retirado da escola, né? Falar sobre racismo na escola não é fácil. Se desconstruir, gente, não é fácil, né? A desconstrução, ela sempre vem acompanhada do incômodo. Sempre vem. Se não tiver incômodo, não vai ter desconstrução, né? O momento que a gente faz uma fala que é transfóbica e alguém diz, olha, essa tua fala foi transfóbica, a gente não quer ser uma pessoa transfóbica, a gente não quer ser uma pessoa racista, a gente não quer ser uma pessoa homofóbica, mas a gente é construído em uma sociedade que ela é classista, ela é racista, ela é homofóbica, ela é patriarcal, ela é transfóbica, e a gente não tem como ser imune a isso. Então, assim, a gente não pode ficar usando isso como justificativa, mas a gente tem que usar isso como um lugar de abraçar e se rever o tempo inteiro, né? Se rever o tempo inteiro e aprender a não ser, né? Isso que a sociedade nos ensina a ser. Então, assim, a gente gerou incômodo na escola falando sobre racismo, e a direção tinha duas opções, né? Que eu acho que é as opções que são geradas por esse incômodo da desconstrução. Ou tu abraça esse incômodo e pensa, não, o que eu vou fazer com isso? Como é que eu vou transformar isso? Que outra pessoa eu vou ser? Ou a gente afasta o incômodo, né? Não, eu vou demitir o funcionário, eu vou silenciar a professora, eu vou cortar minha amiga, dizer que ela tá exagerando, né? Vou dizer que ela vê racismo em tudo. Então, assim a gente afasta, né, esse incômodo. A gente não abraça esse incômodo e pensa assim, o que dá para fazer com isso? E foi o que a direção da nossa escola fez, né? Ela afastou o incômodo, eles nos tiraram da escola, e foi nossa, gente, foi um momento muito difícil para mim, assim, foi uma rasteira, né? A gente já vinha num momento complicado na educação, a gente estava com salários parcelados pelo Sartori, estava tudo muito difícil. Eu estava fazendo um trabalho voluntário, a gente estava sendo convidado para a TV, para a rádio, para um monte de coisa, o projeto tinha crescido muito, e a direção nos cortou. Tipo, me disse assim, se coloca no teu lugar, sabe? E aí,
Na força do ódio, confesso para vocês, eu vi que o edital da seleção de mestrado da educação, em educação ali na URGS estava aberto. E eu nunca tinha me inscrito no mestrado. Eu me formei em 2008 na educação física. A Carol foi minha colega na educação física, inclusive. E desde a minha formatura eu achava que eu não tinha um perfil de pesquisadora, assim, sabe? Tipo assim, para mim, a galera que era da pesquisa e tal, era a galera mais nerd, mais comportadinha. E vocês vão me encontrar por aí, com certeza. Vocês vão me ver, eu gosto de socializar, eu gosto de tomar uma cervejinha, gosto de dar uma volta. Então, assim, eu não me via assim como esse perfil, sabe, de pessoa que vai ser estudiosa, que isso, que aquilo, e também por todos os sinais que a sociedade me dava de o que é ser um perfil de pesquisador, né? E aí eu me inscrevi na força do ódio mesmo, porque eu estava com muita raiva da escola e eu não queria ficar ali mais. E a gente passou na primeira etapa, e a gente passou na segunda etapa, e entramos no mestrado. Eu consegui bolsa, então eu consegui pedir uma licença, né, um afastamento do Estado, fiquei afastado durante 2 anos para fazer o mestrado. E aí, 1 ano depois que a gente entrou no mestrado, a gente foi para a banca de qualificação, né, que é quando a banca decide se o nosso projeto tem condições de virar a dissertação, né, o projeto final. E aí, na banca de qualificação, a banca começou a nos elogiar, assim, horrores. Eu digo nos porque as gurias foram comigo, entraram comigo como participantes da pesquisa, né, e aí a banca começou a elogiar e começou a falar que a nossa pesquisa ela era de excelência, que ela tinha nível de doutorado, e a banca sugeriu mudança de nível do mestrado para o doutorado. Eu fiquei paralisada, assim, tive tipo um piripaque do Chaves, para quem já assistiu Chaves, sabe? Tipo, quê? Porque para mim, assim, isso era uma lenda dentro da URGS, sabe? Era uma coisa que não acontecia, que, meu tio disse que o amigo do amigo do amigo dele já viveu, sabe? Era uma coisa nesse lugar, assim. E a minha orientadora quase teve que desenhar pra gente, assim, para mim, né? Principalmente o que estava acontecendo. Então, a gente entrou num projeto interno dentro do PPG-Du ali da URGS, né? Um processo interno, em que eu tive 3 meses ali no centro da imagem que vocês estão vendo, era o meu projeto de dissertação. Ele se transformou em um projeto de tese, né, de doutorado, e eu tive 3 meses para fazer uma nova dissertação, apresentar para uma banca, defender essa dissertação para essa banca me aprovar, eu ter o título de mestre para poder passar para o doutorado. Então foram 3 meses malucos, me renderam vários cabelos brancos na minha vida. Não sei até hoje dizer para vocês o como deu certo, mas deu certo. Acho que eu não tive muito tempo para pensar, nem para ter medo, nem para nada, só me joguei. E hoje nós estamos, né? Então, chego no lugar onde estamos hoje, que estamos no doutorado, né? Pesquisando essa construção coletiva, né, de práticas pedagógicas em educação antirracista a partir das nossas vivências com o Empoderadas IG. E é um pouquinho do que eu vou trazer hoje para vocês. Então, assim, pensando o que é a educação antirracista, né? Porque muita gente acha que a educação antirracista é falar sobre racismo, né? E nessa minha caminhada, eu tenho entendido que ela não é sobre isso, né? Que na escola, a educação antirracista, ela não se trata de falar sobre o racismo, mas sim de trazer as potências sobre os povos negros, indígenas, que o racismo impedem que cheguem na sala de aula. Então, essas questões não chegam na gente, né? Não chegam na nossa sala de aula, a gente não tem acesso e tem um porquê. E esse racismo institucional, esse racismo estrutural, ele está muito ligado a isso, né? Então, assim, ele está muito ligado também à colonialidade, né? Porque, assim, a educação antirracista, ela vem como uma maneira da gente romper com essa colonialidade. A colonialidade, ela impede que essas histórias elas entrem na sala de aula e isso acaba perpetuando uma forma de pensar, de agir, né? Que mesmo assim, a gente hoje não é mais colônia de Portugal, né? Mas a gente tem um pensamento derivado dessa colônia que exalta tudo que vem da Europa, né? Que coloca a Europa como né, o continente antigo, o mundo antigo, né? Como tudo nasceu lá, né? Os saberes nasceram lá e a gente apaga totalmente tudo que vem do continente africano, né? A gente apaga totalmente tudo sobre as culturas indígenas e a culpa disso é do colonialismo, né? Da colonialidade que ela se impera, ela se atualiza, ela dá um jeito de se perpetuar nesse lugar. E aí, na minha tese, eu penso muito sobre a linguagem com a qual eu vou falar. Eu não gosto, gente, eu tenho pavor de linguagem acadêmica. Tenho pavor. Então, eu fiz uma escolha política, né, de fazer toda a minha tese, e a minha dissertação foi assim também, numa linguagem
acessível. Então, para mim, não faz sentido eu falar com as minhas alunas, né, ter elas como colaboradoras na minha pesquisa e elas lerem o que eu estou escrevendo sobre elas e não entenderem o que eu estou falando. Então, eu escolhi para quem eu falo na minha tese, porque eu tenho certeza que uma linguagem acessível chega a todos. Pessoas acadêmicas conseguem ler e outras pessoas conseguem ler também. E aí eu penso muito sobre esses conteúdos, né? Colonialidade, decolonialidade, tanta coisa que a gente estudou e que eu li muitos textos em espanhol, aquela loucura toda até conseguir compreender. Então, assim, uma questão da linguagem é também como a gente faz chegar nas pessoas. Então, assim, essa história toda que eu contei para vocês agora, se ela fosse uma historinha, né? Aí entra no personagem, imagina que vocês, né, são as criancinhas e eu vou falar nessa linguagem para vocês sobre o que eu trouxe para vocês até agora. Então, imaginem que a escola ela é um lugar diverso, que recebe corpos diversos, né, onde todo mundo tem o direito de aprender, onde todo mundo é tratado como igual. Um dia, né, a história do negro e a história do indígena estavam felizes andando, chegando na escola, e, né, as portas estavam abertas, afinal, era um lugar para todos, era um lugar que recebia corpos diversos. Eis que a colonialidade parou na porta, como se fosse um porteiro, e disse aqui, ó, não, história do negro, história do indígena não vão entrar aqui na escola. Só quem entra aqui é a história do colonizador. Vocês, ó, proibidos, não entram mais aqui. Aí começou um bafafá. Né? A decolonialidade começou a denunciar tudo que estava acontecendo, tudo que a colonialidade estava fazendo, quão era errado que a colonialidade estava fazendo de não deixar outras histórias entrarem dentro da escola. E ela começou a falar aqui, falar ali, falar lá, e essa fala da decolonialidade, essa denúncia dela começou a ganhar amplitude, mais pessoas começaram a entender o que a colonialidade estava fazendo, né? E chegou numa pessoa específica que se chama educação antirracista. E a educação antirracista, ela tem um superpoder, que cada pessoa, cada professor, cada pai, cada mãe que entende a importância da educação antirracista contra a colonialidade, faz com que ela fique mais forte, faz com que ela ganhe mais força e que ela consiga enfrentar a colonialidade, que é gigante, né? Então, a educação antirracista foi para o fight, né? Foi para a luta, venceu a colonialidade, né? Ganhou até troféuzinho, venceu a colonialidade e abriu as portas da escola e conseguiu finalmente, então, levar a história do negro, a história do indígena e a história de todos os povos oprimidos que não estavam sendo, que estavam sendo impedidos, né, de entrar dentro da sala de aula. Então, assim, uma historinha que parece bobinha, né? Uma história que a gente pode contar de várias maneiras, mas que eu acho que é uma realidade que a gente tem que ter consciência, assim, porque a colonialidade ela não está só na escola, né? Ela está nos lugares onde a gente trabalha, ela está nas universidades, ela está em diversos lugares e basta, né, nos espaços de ensino a gente olhar os currículos desses lugares, porque as pessoas dizem não, eu trato todos os meus alunos como iguais, todos somos iguais. A gente diz, todos somos iguais, então vamos olhar o currículo para ver se todo mundo é igual. E aí a gente vê que a história da Europa, né, a história do colonizador está lá em cima no currículo. A história dos negros indígenas lá embaixo, quando ela existe, né? E isso falando do ensino básico até a universidade. Então, assim, que igualdade é essa? Se somos iguais, por que as histórias não são tratadas como iguais? Né? Então a gente precisa de um movimento antirracista, um movimento decolonial muito grande para tentar pelo menos equilibrar essa balança, que ela é muito desigual. Então, assim, essa história é importante a gente tomar consciência dela, principalmente porque a gente tem um lugar aí, né? Porque se a gente não abraça a educação antirracista, se a gente não abraça o antirracismo, a gente está trabalhando a favor da colonialidade. Né? A gente está, mesmo não fazendo nada, a gente está ajudando com que ela se perpetue, porque ela é forte demais. Então, assim, acho que é importante a gente tomar essa consciência e a gente se repensar, sabe? E a gente pensar o que dá para fazer, como é que eu educo meu filho, né? O que está tendo na escola da minha irmã? Que os meus né, que eu aprendo sobre isso, que pessoas eu estou seguindo nas redes sociais, né? Porque isso também é rede social, né? Ela tem um social envolvido, porque ali a gente forma uma bolha também. A gente segue pessoas indígenas, pessoas negras, a gente segue pessoas trans, a gente segue pessoas com deficiência, a gente segue
né, pessoas com autismo, a gente segue pessoas que vivem realidades diferentes da que a gente vive, porque às vezes num post de 30 segundos dessa pessoa abre um mundo pra gente que a gente não conhece, sobre uma vivência que a gente não conhecia, que essas pessoas vivem diariamente, saindo da porta de casa elas vivem isso. E eu acredito que a gente só tem empatia por aquilo que a gente conhece, né? E se a gente não se permite conhecer, a gente se venda. A gente faz de conta que a gente não está vendo coisas que estão escancaradas todos os dias na nossa frente. E aí, como é que a gente faz na prática, né, isso daí? E então eu penso muito assim as atividades a partir, né, desse pensamento antirracista e decolonial. Então a gente pensar representatividade, né? Que muitas pessoas entendem representatividade como representação. E não é representação, gente. Representação é a gente ter um Sérgio Camargo lá na Fundação Palmares. É um homem negro, retinto? É. Só que ele não dialoga em nenhum momento com as lutas históricas do movimento negro por direitos do povo negro aqui no Brasil. Então, assim, é um cara que está lá como representação, para dizer, não, mas tem um homem negro ali, né? Mas que ele não tem representatividade para a população negra. Representação é ter um livro, mas olha aqui, ó, tem um personagem aqui no cantinho da página, tem um personagem negro aqui. Não sei o nome dele. Não, ele também não participou muito da história, mas ele está aqui. Isso é representação. Representatividade é ter aquele personagem no protagonismo da historinha do livro, né? Trazendo uma coisa legal, trazendo uma imagem legal, trazendo uma imagem que vai contra o estereótipo que geralmente é utilizado para pessoas negras. É numa novela, né? Que teve há um tempo atrás, teve uma novela que era em Salvador. 90% do elenco era branco, gente. Da onde isso é representatividade sobre Salvador? Né? Representatividade a gente ter. Agora tem produções sendo feitas com bastante elenco preto que representa o Brasil, com famílias de médicos, de engenheiros, de advogados, né? Com pessoas negras reais que vivem dilemas reais, que sofrem por amor, né, que não sofrem só por causa do racismo, né? A gente é muito plural, a gente é muito mais do que o racismo faz com a gente. Então, assim, isso é representatividade. A gente precisa pensar nisso quando a gente escolhe um livro para o nosso filho, né? Quando a gente vê o que ele está vendo na TV, né? Porque, assim, se a gente não trouxer essas referências para as nossas crianças, para os nossos alunos, eles vão se munir daquilo que a sociedade mostra para eles, né? Que é o oposto disso. A gente sabe que isso é muito pouco do que ainda chega na população. E aí, assim, na escola sempre tem aquelas copas escolares, feiras das nações, e eu tinha alunos, né? Não eram só que eles ficavam assim, tomara que eu pegue Itália, porque eu estudei Itália no passado, já tenho tudo pronto para a feira. E, tipo assim, por quê? Porque eles estudam sempre os mesmos países, né? Por que não dá para fazer uma copa escolar só com etnias indígenas? Por que não dá para fazer uma feira das nações só com países africanos, com países da América Latina, né? Porque a gente, como brasileiro, nem se entende muito como latino-americano também. Então, assim, tem tanta coisa que dá para a gente trabalhar que é uma mudança, às vezes, tão pequena e que a gente aprende, os alunos aprendem, né? Que a gente sugere nas escolas das nossas crianças. Então, trabalhar as questões indígenas, gente. Até hoje tem escola que ensina sobre o descobrimento do Brasil, e isso é um absurdo. Como é que se descobre? Isso eu pergunto para as crianças pequenas e elas sabem, e elas respondem, elas acham um absurdo. Porque como é que tu pode descobrir um lugar onde já existia uma sociedade, onde já existiam povos, etnias que viviam à sua maneira? Né? Como é que tu pode ter a empáfia de chegar e dizer, eu descobri esse lugar, tipo, eu ignoro tudo que já existia ali, né? Todo mundo que já morava ali. Então, assim, os povos originários, eles merecem muito mais do que a gente coloca eles na nossa vida. Eles merecem, talvez, assim, se a gente ouvisse mais os povos originários, a gente não ia estar nesse caos climático que a gente está vivendo hoje, né? Porque eles gritam, eles estão roucos de tanto gritar com o que a gente está fazendo com o mundo, com a nossa maneira de se relacionar com a natureza, e às vezes trazendo esses saberes deles para dentro da escola, faça com que futuras gerações repensem o seu lugar, né, na natureza. As próprias própria maneira africana também de lidar, né, a mitologia africana, esse lugar de ser natureza, né, e de não viver na natureza. A gente, no Ocidente, a gente pensa assim, eu vivo na natureza, né, eu uso a natureza. E para os povos indígenas, para os povos africanos, a gente é a natureza, a gente é parte dela. Né? Então, é um outro olhar, uma outra maneira de viver no mundo, é outra maneira de respeitar o nosso meio. Então, acho que isso pode também fazer parte da nossa vida e fazer a gente repensar muitas coisas.
E também as culturas de periferias, né, gente? A gente sabe, muitas pessoas não sabem, né? Mas as periferias, elas foram criadas no pós-abolição, né? Eles libertaram os escravizados e não deram nenhum tipo de, não teve nenhuma política pública que desse condições para essas pessoas começarem a vida delas, assim como tiveram, por exemplo, né, os imigrantes que vieram, os alemães, os italianos, né, os imigrantes que vieram para o Brasil, que tiveram ali uma terrinha, pelo menos, né, ganharam instrumentos para construir sua vida ali, os escravizados não tiveram nada disso. Então, eles libertaram o povo ficava ali tentando sobreviver, oferecendo trabalho nas ruas, e eles começaram a fazer leis para limpar, para proibir capoeira na rua, para proibir a lei da vadiagem, que era proibir pessoas de ficarem paradas na rua, né? E aí essas leis foram fazendo com que essa população fosse sendo empurrada para as periferias, né? Dos lugares, das cidades aqui do Brasil, e foram empurradas dos centros da cidade, dos centros históricos, né? Que a gente chama, para limpar mesmo, para higienizar, para botar essas pessoas longe de seus direitos, assim. E aí, dentro desses lugares, tem muito saber também. Tem maneiras de resistência, tem maneiras de ensino, onde a educação não chega, né? De redes de apoio, de creches comunitárias, de gente que faz um movimento para que esse pessoal que não tem tantos direitos, não recebe todos os direitos que deveria, consiga sobreviver. Isso é um saber, né? E dentro desses lugares tem muita gente potente que a gente pode valorizar também, a gente pode conhecer e a gente pode seguir nas redes sociais, porque também é uma realidade que a gente não acessa muitas vezes, né? E aí eu pergunto sempre, quando eu faço formações e coisas, juro que eu já estou me encaminhando mais para o final, porque eu falo demais, eu sempre pergunto se vocês conhecem essa senhorinha aí, tá? Daí fiquem com a respostinha para vocês, assim, mas tipo, vocês conhecem essa senhora simpática, maravilhosa, chamada Gladys May West? Então, geralmente quando eu faço essa pergunta, no máximo uma ou duas pessoas dos lugares, quando alguém levanta a mão e diz que conhece ela, né? E essa mocinha aí, essa senhorinha simpática, ela é ninguém mais, ninguém menos do que a mulher que inventou o GPS. Gente, a gente usa o GPS para tudo hoje em dia, né? Mas esse perfil de senhora, esse perfil de mulher, esse perfil de pessoa, não está nos livros didáticos, né? Não é referenciado. A gente vê fotos, a gente vê quadros, a gente vê estátuas, a gente vê, né, coisas de pessoas com um outro perfil que não o dessa senhora. E aí, quando a gente começa a descobrir pessoas como a Gladys, que inventou o GPS, né, que teve várias invenções e que a vida dela só daria já uma aula, né, a gente começa a descobrir que existe toda uma sabedoria, todo um grupo de cientistas que inventaram muitas coisas que a gente não imagina, porque a gente não coloca essas pessoas num lugar de saber, a gente não coloca essas pessoas num lugar de ciência, a gente não coloca essas pessoas num lugar de potencialidade. E aí a gente começa a descobrir outras histórias, né, sobre o Brasil e o mundo. Então, assim, a gente começa a conhecer a Mary Beatrice Davison Kenner, né, que inventou o absorvente. E aí tu pensa assim numa política pública, né? A gente fala muito sobre essa questão menstrual, sobre esse diálogo com a mulher, sobre o direito das meninas, principalmente periferias, a ter um absorvente. Poxa, foi uma mulher negra que inventou o absorvente. Foi revolucionário para as mulheres isso, gente. Antigamente as mulheres usavam uma cinta com um pano que só tirava na hora do banho. Imagina que caos, né? Pelo amor de Deus. Então, o Alexander Miles, ele inventou o elevador, né? Nem preciso dizer a importância do elevador, né? A Valerie Thomas inventou o transmissor de ilusão, que é um filme 3D que trouxe outra experiência para dentro do cinema, né? O Thomas Mensah inventou a fibra ótica, inclusive que eu não tenho aqui na minha casa ainda, preciso, gente, porque eu tô assim, ó, numa briga constante com a Claro, assim, vocês não têm noção. Mas, enfim, né, brincadeiras à parte, inventou a fibra ótica. A Jane Cooler inventou a quimioterapia, gente, olha só que importante, né, a quimioterapia. O Hamilton Naki inventou o transplante de coração. Tanta coisa, né? Tantas pessoas. A Katherine Johnson, quem já viu o filme Estrelas Além do Tempo, quem não viu tem que assistir já, anota aí, Estrelas Além do Tempo, Hidden Figures. A Katherine Johnson, ela fez o cálculo, né, que levou o primeiro homem até a Lua. E ela era um crânio, assim, ela não fez cálculos em máquinas, em coisas, ela fez no quadro, ela fez buscando as teorias antigas, né, e ela é um gênio, assim, e a Catherine Thomas, ela
ela mereceu, né, esse destaque no filme, as outras mulheres que estão com ela ali no filme também, né, porque são outros nomes que muita gente começou a conhecer depois que teve o filme, né, que a gente não conhecia. O Frederick Jones inventou o ar-condicionado, né, o Nathan East Green, essa história é uma viagem, né, porque nessa foto aí tá o Nathan, né, e do lado dele ali, de chapéu branco, tá o senhor dele, né. E, curiosamente, o nome do senhor dele é Jack Daniels, né? Então, o Nathan inventou esse whisky, né? Mas quem assina? Quem ganha os lucros? Como será que tá a família de Jack Daniels hoje? Como será que tá a família do Nathan hoje, né? E aí a gente começa a falar também sobre apropriação cultural. E eu vou contar uma fofoca para vocês aqui. Não que eu goste, tá? Não que eu goste, mas estou me sentindo obrigada a contar uma fofoca científica para vocês aqui. Tem um pessoal que estuda etnomatemática. E eles estudam a origem de algumas coisas, assim, a origem, né, de algumas coisas matemáticas, de cálculos e tal. E esse pessoal descobriu um papiro, né, um papiro que tinha nele, contido nele, o que a gente chama de Teorema de Pitágoras. Todo mundo já estudou, né? Não vou dizer todo mundo sabe, né? Mas todo mundo já estudou na escola o Teorema de Pitágoras. Então, esse teorema estava no papiro. Só que esse papiro, ele é datado de mais de 1000 anos antes do nascimento de Pitágoras. Que estranho, né, gente? Aí eu venho com outra parte da fofoca para vocês aqui. Vocês sabem onde é que o Pitágoras viveu dos 4 aos 21 anos dele? Pois é, na África, no Egito, Kemet. Então, quantos desses filósofos, quantos desses cientistas foram para a primeira universidade do mundo, que era lá no Egito, estudaram lá, beberam na fonte, voltaram, criaram suas coisas, assinaram, né, e levam o nome dessas coisas até hoje. Então é também para a gente repensar, porque quando a gente fala em apropriação cultural, as pessoas acham que branco pode usar turbante, branco pode usar... Não é isso. Né? A apropriação cultural vai muito além disso, né? E tá muito nessas histórias que eu contei para vocês hoje, assim. Então, o quanto que a gente aprende também na nossa escola, que conta a história por uma versão só, que é só pela versão do colonizador, o quanto a gente perde, né? Dessas outras histórias por trás dessa história que é narrada pra gente, assim. Então, assim, os reflexos, né, de uma educação antirracista quando eles entendem, quando esses alunos, quando essas pessoas que têm acesso a essa educação antirracista entendem de onde elas vieram, compreendem quem elas são e se permitem criar 1000 possibilidades de quem elas podem se tornar. Porque se elas não têm esse acesso, a sociedade diz para elas que elas têm que sair da escola cedo para trabalhar e ajudar em casa, que elas têm que trabalhar de empacotador do Zafari, que elas têm que trabalhar de empregada doméstica, de motorista, de segurança, que são trabalhos que são a subsistência de muitas famílias aqui no Brasil, mas não são o nosso único lugar. A gente precisa ver cientistas, a gente precisa ver médicos, a gente precisa ver advogados, a gente precisa ver pessoas como a gente para acreditar que a gente pode chegar lá, né? E que a gente veio de lá, porque a gente tem realeza na nossa história. Nossa história não começou na escravização, né? Se a história da África fosse um livro, a escravização seria um livro de 1000 páginas, digamos assim. A escravização ela seria as 10 últimas páginas desse livro. Ele é muito pouco, um período muito pequeno, perto de tudo que veio antes e que a gente não conhece, que a gente não tem acesso, né? De todas as realezas, todo o ouro, toda a riqueza, todos os reinos que a gente não tem acesso. E a gente, quando pensa no negro, a gente sempre pensa no negro nesse lugar de subalternidade, porque é o que a sociedade ocidental quer nos ensinar, quer fazer a gente pensar. E aí a gente começa a ter os reflexos dessa educação antirracista. E aí essa é a Nicole, né, uma das alunas do projeto. Ela não está mais no projeto com a gente hoje, mas ela fez parte do primeiro grupo do projeto. E quando eu conheci a Nicole, ela estava tendo corte químico no cabelo, que é literalmente quando o cabelo começa a quebrar por causa da química. E ela foi obrigada a fazer uma transição capilar, né? Aí, gente, a Nicole foi muito difícil para ela, assim. Foi muito difícil para ela passar pela transição, e o projeto foi um lugar de acolhida, foi um lugar que ajudou ela, assim, a passar por isso. E eu falei, né, que o empoderamento, ele tem, assim, estética como resultado e tal, que é um dos resultados, né, que a gente tem,
E eu falo para elas sempre que quando elas aprendem a se amar como elas são, né? Aquela menininha que se odiava, né? Que trazia, eu odeio meu cabelo, eu odeio minha pele, elas viram borboleta, assim. Essa é a Nicole em 2017, né? Tava no caminho já da transição dela, né? Já tava voltando ao cabelo mais natural. Mas essa foto é muito significativa porque foi a primeira foto que a gente conseguiu tirar da Nicole com o cabelo solto, sorrindo. Porque ela ia para as palestras, ela ia braba, braba, assim, soltava o cabelo e ficava braba. E eu falava, Nick, não precisa soltar. Se tu tá te sentindo mal, todo mundo, cada um tem seu tempo. Ela dizia, não, Sora, eu quero, mas ela ficava séria. E nesse dia, assim, ela, sabe, parece que virou uma chavinha, assim, sabe? Parece que ela se permitiu, assim, não, eu posso gostar de mim, eu posso me amar, né? E foi muito bonito, assim, esse dia. Por isso que eu sempre trago essa foto, assim. E como eu falei, vai além da estética, né? A Esté entrou na matemática, na URGS, ficou revoltadíssima, falou assim, Sora, só tem homem branco aqui na matemática, o que está acontecendo? E ela falou, mas não se preocupa, Sora, porque eu vou estudar e eu vou ser representatividade para outras mulheres que entrarem na matemática. Eu acho que é muito sobre isso, né? Para a gente não se intimidar, porque esses espaços são nossos também. A Duda entrou no design, né? Maria Eduarda Pacheco. Ela entrou no design na URGS e maravilhosa, ela que fez a capa da minha dissertação, que está trabalhando no design da nossa tese. Então, entrou na URGS, assim, muito, muito, muito orgulho dela, se encontrou através da arte, depois de uma história muito difícil, de uma infância com coisas que criança nenhuma devia viver. Ela participou desse projeto que foi Meninas Incríveis, né? Foi um livro onde ela conta a história dela para crianças pequenas. E foi muito legal viver isso junto com ela, assim, ver todo o processo de construção. O Renan, que é o menino de cabelo curto, ele é o pupilo da Duda, assim, né? Ele era fã dela quando entrou no projeto e a Duda foi dando dicas. E ele também foi se encontrando através da arte, através da arte. Ele foi pro lado mais gráfico, assim. E com 16 anos, o Renan, ele ilustrou esse livro que se chama Amor Preto Cura, né? Imagina, gente, com 16 anos, ele fez toda a ilustração do livro, assim. E esse livro é do Jovem Preto Rei, que está aí na foto com ele, o Hércules Marques, né, que também é aqui de Porto Alegre. Então, as potencialidades deles, né, que vão sendo exaltadas, os lugares onde eles se permitem chegar. A Duda Lária, né, Maria Eduarda Lária, também participou comigo desse podcast que se chama Cor da Voz, que virou um livro, e a Duda foi, né, coautora desse livro, então estava lá na Feira do Livro, numa mesinha, sentada, dando autógrafos, coisa mais linda, a família dela muito feliz, também com 16 anos, né, então, assim, experiências que eles conseguiram viver, assim. Tem os nossos artistas, né, a galera da dança, que é o Rainer, a Natasha, que encontraram outras maneiras de se expressar no mundo, e é muito lindo ver eles dançando, assim, a cada semana, assim, eles sabe, eu nem sei explicar para vocês, assim, é algo que transcende, sabe? É muito bonito ver essa maneira de expressão que eles encontraram na vida também. E a gurizada que tá chegando aí, né? A Thay, ano passado, passou no Enem, né? Ela fez o Enem num momento muito difícil da vida dela e conseguiu uma bolsa de 100%, né, em biomedicina, tá fazendo hoje, me contando tudo sobre biomedicina, que eu não entendia nada sobre biomedicina, e ela chega me contando, me mostrando tantas possibilidades que eu nem conhecia também, né. O Renan passou em administração na URGS, né, vai começar agora, fez participou da banca de aferição agora, né, então vai começar no próximo semestre aí. Me ligou na madrugada e, Sora, eu passei na URGS, e ele chorou, e eu chorei, e a gente chorou, porque isso, cada vitória é uma festa, né? Acho que é um mundinho que a gente vai conseguindo mudar aí nesse nosso movimento. E aí eu trago aqui para vocês, e aí eu só peço que daí vocês depois me confirmam quando eu der o play aqui, se vocês vão estar ouvindo o som, tá? Senão eu vou ter que passar de outra maneira para vocês. Mas é um vídeo, porque ano passado a gente fez um sanduíche. Eu fiz um sanduíche para Salvador, né? Fiquei um tempo lá fazendo minha pesquisa de doutorado. E para mim não fazia sentido, né? Eu ir para Salvador, que para mim era o ápice da pesquisa, era o ápice de viajar para estudar, né? Que isso é muito bom. E eu não tinha como fazer isso sem a gurizada, sabe? Que estava comigo desde 2016 nessa caminhada. Então, fiz uma vaquinha, gente. Nossa, foi uma função. Fizemos uma campanha de arrecadação. Fomos em 15 para Salvador. Eles passaram lá um feriado comigo, né? Do 20 de setembro, eles passaram lá comigo. E aí visitamos a UFBA, né? Fizemos passeios guiados, conhecemos outras histórias sobre Salvador que a escola também não conta. E foi muito lindo. Então, esse vídeo é um pouquinho sobre isso,
né, para ir finalizando a minha fala. Daí, se vocês estiverem ouvindo o som, só me avisem, por favor, alguém aí. Oi, Lu, dá para ouvir, sim. Maravilha. Quando eu morrer, voltarei para buscar os instantes que não vivi junto do mar. Pessoal, se alguém que estiver administrando puder fechar meu microfone, eu agradeço, porque senão fica pior o som, tá? Só que eu não consigo fazer. Lu, na verdade, se a gente fecha teu microfone e para de sair o som do vídeo, não sei se dá para tu transmitir de outra forma. Tu consegue ligar teu microfone? Eu não posso ligar ele, só tu pode. Não tá ligado o teu microfone, Lu. Eu acho que tem uma forma de compartilhar a tela de um jeito que tu consiga compartilhar a tela e o som da guia que tu tá. É por guia, é porque nessa maneira de compartilhar pelo PowerPoint, eu consigo só com a tela cheia. Aí eu vou botar aqui esse vídeo agora aqui no YouTube, que daí eu consigo passar para vocês e consegue ficar melhor para vocês verem. Mas assim, já aviso vocês, eu não vou botar todo o vídeo, tá, gente? Porque ele é muito longo. Ele é um vídeo grande que a gente fez sobre a nossa estada de lá. E aí eu vou colocar desculpa, eu vou cortar uma parte do vídeo, tá? Para vocês poderem ver um pouquinho mais, assim, do que a gente viveu lá. Deixa eu botar aqui. Tá. Que a gente conheceu um senhor lá em situação de rua, que ele se apresentou pra gente como Mestre Pelé. E aí tem uma parte do vídeo que é ele falando, né? Que ele contando histórias. E é linda a história que ele conta. Mas daí, como, né, pra gente poder conversar um pouquinho, eu não vou colocar tudo, eu vou colocar só uma parte. Agora vai. Tudo bem? No meio do nosso passeio, a gente recebeu um presente de ter aqui esse mestre que nos deu uma aula hoje e ele vai fazer uma homenagenzinha pra gente. Pode ser? Pode ser. Canta pra gente? Olha, gente, foi o seguinte, eu estava em ônibus, aí como eu gosto muito do jogo da capoeira e do axé também, aí eu estava cantando uma música de capoeira que três negão mais malhado do que esse daí, que dava 3 deles, me colocou pra fora do ônibus, só porque eu falei assim, ó, vou chamar meu gun de Honda, o meu barco não virá, vou chamar seu... Jerusalema ikayalami ilondoloze uhambe nami zungangishilana Jerusalema ikayalami ilondoloze uhambe nami zungangishilana dawo yami
ayikholana buso wami awukholana ilondoloze zuhambe nami dawo yami ayikholana buso wami awukholana ilondoloze zuhambe nami ilondoloze 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 zungangishilana ilondoloze 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 zungangishilana dawo yami ayikholana buso wami awukholana ilondoloze zuhambe nami dawo yami ayikholana buso wami awukholana ilondoloze zuhambe nami Jerusalema ikhaya lami ilondoloze uhambe nami zungangishilana Jerusalema ikhaya lami ilondoloze uhambe nami zungangishilana dawo yami ayikholana buso wami awukholana ilondoloze zuhambe nami Então, é isso, né? Vou finalizando por aqui. Me coloco à disposição, né? Se vocês quiserem conversar. Acho que um pouco do que eu trouxe hoje, assim, é muito nesse lugar de convite, né? Convite a vocês se tornarem curiosos, né? Descobrirem essas outras histórias que a escola não conta, né? Histórias que não são só negras, que não são só indígenas, elas são histórias do nosso Brasil, são histórias do mundo, né? São histórias que não nos são roubadas, né? A gente como brasileiro, até a gente aqui como, né, como gaúchos, assim, como o pessoal do Rio Grande do Sul, a gente tem muitas histórias pretas aqui que não são contadas também, né? Então, essas histórias nos constituem, elas fazem parte de quem a gente é, da nossa sociedade, de como ela se construiu. Então, esse é um convite mesmo, uma provocação, né? Para vocês tomarem um lado aí, abraçarem o antirracismo. A gente precisa, né? Não é um problema dos negros, não é um problema dos indígenas, né? É um problema, né, criado pela branquitude, que não é só a branquitude, não são pessoas brancas, né? A branquitude é tipo o colonialismo, né? Ela é um modo de existir, de manter o poder, e a gente precisa, acho que a gente está aprendendo também, né? Tomando muito na cara, assim, que a gente precisa de uma sociedade que aprenda a respeitar o diferente, né? Que aprenda a conviver nas diferenças, que aprenda a viver para a diversidade, né? Porque eu acho que assim a gente convive muito melhor e a gente também se torna muito mais plural, muito mais divertido. Então, obrigada de novo, gurias, pelo convite, obrigada, Gil, pela acolhida, obrigada, Carol, e me coloco à disposição aí de vocês. Muito obrigada. Vou pedir para a Carol, que levantou a mão. Carol, tu tem alguma pergunta, tem algum comentário? Por favor, fica à vontade. Sim, primeiro, obrigada, Lu, por ter aceitado o convite. Te dizer o que eu já te disse em outras oportunidades, eu te acho uma pessoa incrível,
sempre te achei incrível e esse projeto que tu faz é simplesmente divino e eu sempre comento do teu projeto com todo mundo porque eu acho muito, muito foda mesmo. Segundo, uma coisa que tu trouxe, várias coisas que tu trouxe me trouxeram algumas reflexões sobre o ensino da história. Eu sou formada em história, né, para quem não sabe, sobre o ensino da história indígena e da história afro-brasileira. A gente tem uma lei que é de 2008 que obriga as escolas a dar esse ensino. 2008, já vão 15 anos de lei e as escolas ainda não dão esse ensino de uma forma realmente adequada, até porque as universidades também não dão esse ensino de uma forma adequada. Na história, eu no meu ensino fundamental, ensino médio, eu não aprendi absolutamente nada sobre história da África, e tudo que a gente aprende sobre história da África é da visão, e história indígena também, é da visão do colonizador como vencedor de uma subcultura, de uma subpopulação, sabe? É sempre essa posição de hierarquia. E mesmo quando não há essa posição de hierarquia, há um apagamento completo da história da África. Então, você tem, por exemplo, a Idade Média, ensinada no ensino médio, é a Idade Média estándar francesa, sabe? Ao mesmo tempo que estava acontecendo aquilo ali que a gente aprende como Idade Média e que a gente imagina que é que está acontecendo em toda a Europa, ao mesmo tempo que estava acontecendo aquilo ali pontualmente na França, na África, por exemplo, tinha o Reino de Mali, que era uma enorme potência, com população superior à população das grandes cidades europeias, fazendo comércio com o Oriente, fazendo comércio com a Europa, e isso é completamente apagado. Eu só fui ter isso na universidade, em uma cadeira específica de História da África, com o professor Rivair Macedo, acho que conhece ele, né? Que, se vocês não conhecem, pesquisem sobre ele. Ele é uma pessoa, assim, também com conhecimento sobre História da África absurdo, e ele é maravilhoso. E isso é uma coisa que não é ensinada, sabe? E mesmo na história do Brasil, tu vê revoltas ensinadas, tu vê as grandes revoltas aqui do Brasil ensinadas, mas tu não vê, por exemplo, a revolta dos malês ensinada. Pouquíssimas escolas ensinam a revolta dos malês. Se perguntar, a maioria das pessoas sequer sabe que existiu uma revolta dos malês, que é uma população de origem africana, mas com religião muçulmana, sabe? Então, é uma história que é completamente apagada, completamente apagada. E, assim, isso perdura não só no ensino médio, no ensino fundamental, mas esses dias eu ouvi de um professor de Direito Internacional Público dizendo que as relações internacionais começaram quando os europeus chegaram na América e viram aqueles povos e entenderam que eles tinham que respeitar os direitos daqueles povos. E respeitaram esses direitos. E eu fiquei pensando, cara, que direito foi esse que respeitaram? De onde esse homem tirou uma coisa dessa? E eu quis levantar a mão e não me deixaram, porque o professor dá nota para a turma, sabe? Então, eu não pude nem manifestar o absurdo do que ele estava falando, e falando em descobrimento, por óbvio, né? Não preciso nem dizer que ele não falou em invasão, ele falou em descobrimento da América. Então, assim, mesmo depois de 15 anos de lei perdurar, a gente ainda vê que é muito difícil, assim, de sair desse lugar dessa história eurocentrada, sabe? E eu acho que isso faz muito mal para o ensino de uma maneira geral. Enquanto não furar essa bolha que vem pelo ensino da história, enquanto a gente não conseguir furar essa bolha de eurocentrismo, vai ser muito complicado tratar de outras questões, porque fica muito difícil tu entender outras questões quando tu não entende a origem de tudo, sabe? Como é que tu vai entender que existe, que essas pessoas que vieram escravizadas eram pessoas que estavam em reinos, eram reis, quando tu nem sabe se existia reino na África, sabe? Então, acho que teria que haver um trabalho maior da universidade, ou mesmo do Estado, em fazer reciclagem com professores que estão lá há muito tempo, dando a mesma coisa, enfim. Bom, isso era outra coisa. Uma terceira coisa que eu quero te elogiar é sobre a forma como tu está levando a tua tese e falando numa linguagem que as pessoas entendam. Isso é uma coisa que eu bato muito no direito, que as pessoas têm que entender o que a gente está falando. Que no momento em que tu
está falando sobre as pessoas e para as pessoas, tu tem que comunicar na linguagem delas, tu não pode te comunicar numa linguagem acadêmica, numa linguagem jurídica, como se fosse uma coisa muito superior aos outros. Isso é um absurdo de um tamanho, assim, e é uma dificuldade muito grande, assim, para quem, acho que para quem pesquisa e pensa dessa forma, conseguir lidar com essa questão de linguagem. Mas eu acho muito positivo o que tu faz, assim, de aproximar, porque no momento em que tu aproxima, tu dá conhecimento para as pessoas, sabe? Não precisa que venha um professor e faça uma tradução da tua tese para que aquelas pessoas entendam o que tu está falando. Elas vão ler a tua tese e elas vão ter aquele conhecimento direto da fonte, sabe? E isso é essencial. Enfim, não me lembro, eu tinha mais coisa para falar, mas eu não me lembro agora. Mas quero te agradecer de novo e dizer que tu é maravilhosa, incrível, e eu sou muito, muito, muito cadelinha tua, e tu sabe disso. Um beijo. No chat, a prof. Juliane Bento colocou por inspiração para o educar a fala da Luciana. A Ariane Santos colocou: incrível, Lu. Já tinha ouvido falar da educação antirracista, mas nunca tinha explorado o tema. Parabéns pelo teu trabalho. Espero que se espalhe pelo Brasil. Eu só aprendi sobre o continente africano no ensino fundamental, e não era nenhum capítulo do livro. A Lu colocou o arroba das redes dela e dos projetos, que é arroba ludornelis com 2 L's, 2, tudo minúsculo, arroba empoderadasig, tudo minúsculo, arroba Mali Afroproduções, ao invés de cedilha com C, e arroba Afrofit Projeto, também tudo minúsculo. Eu queria ver se alguém tem alguma pergunta. Eu, particularmente, tenho uma pergunta que tem a ver com a tua tese, que eu achei muito interessante a questão de tu estar escrevendo de um jeito mais informal, menos formal, para as pessoas poderem entender. Tu teve alguma barreira muito grande para conseguir fazer isso? Foi mais tranquilo? Pode explicar mais um pouquinho sobre isso, por favor? Eu fiquei muito curiosa porque eu me interessei demais. Acho que a primeira barreira foi eu me convencer de que eu estava fazendo um trabalho acadêmico. Porque eu vim da educação física, né, numa época em que eu e a Carol, a gente estudou na licenciatura plena, né, então, tipo, a licenciatura e o bacharelado se misturavam, a gente sabia um pouquinho de tudo e não sabia nada de nada, que horror, né, não, a gente teve uma boa formação, mas era uma misturadona, assim, né. E a ESEF, na nossa época em si, né, que hoje é ESEFID, tem fisioterapia e dança lá também, a ESEF era muito quantitativa, assim, sabe? Era tudo muito quantitativo, as coisas tinham que ter números para ser provadas, assim, tinha aquela coisa da distância, né, do objeto de pesquisa, e começou para mim pelo que eu não tinha objetos na minha pesquisa, né? Eu tinha sujeitos que estavam comigo ali na pesquisa. Então, assim, para mim começou esse movimento assim difícil de eu entender, assim, de eu mandava para minha orientadora, gente, vocês não têm noção. Eu ficava com frio na barriga, eu enviava o texto e começava, por que eu enviei? Meu Deus, tá horrível, que agora que ela vai fazer? Ficava assim desesperada. E a minha orientadora assim maravilhosa, ela é da filosofia, a Magali Mendes de Menezes, ela sempre me deu essa abertura. Acho que a minha linha de pesquisa também nos dá essa abertura, porque a nossa linha de pesquisa é educação, culturas e humanidades. E ela fala além de movimentos, né, movimentos sociais, de trabalho, tem muita coisa sobre a cultura negra e indígena nessa linha. Então tem muitas pessoas indígenas, tem muitas pessoas negras. E isso faz com que a gente, com esses nossos corpos, provoque também a FACED, né, a se reinventar também. Então, alguns professores ali ficam com um olharzinho meio torto, assim, sabe? E eu não tô nem aí, sabe? Porque minha orientadora me ajuda e tá tudo bem. Mas, assim, uma das metodologias que eu utilizo na minha tese é a escrevivência, né, a partir da Conceição Evaristo. E é um desafio também, porque a Conceição né, ela criou esse conceito de escrevivências a partir da literatura. Então, eu também trago essa questão da escrevivência, que é uma fala, né, a partir de um corpo negro que fala do eu, mas esse eu traz um nós representado junto nesse corpo, né, nessa fala, nessa escrita. E eu tô aí, sabe, Gil? Tô descobrindo ainda um pouco como fazer, mas quando eu leio Bell Hooks, sabe? Bell Hooks é uma intelectual, assim, gente, se vocês não leram Bell Hooks ainda, ela é maravilhosa. Ela fala no amor como um ato político, assim, né? Ela fala no amor como ação.
ela traz muito essa questão de educação, ela tem uma trilogia de livros que é sobre educação, e tu lê a Bell Hooks, parece que tu tá sentado com ela na sala e ela tá conversando contigo. E assim, aí eu comecei a ler, daí comecei a ler Djamila, e também, apesar da Djamila trazer uma estrutura mais acadêmica, ela também tem uma fala que traz ali a primeira pessoa, traz situações pessoais. Aí eu comecei a ler a Grada Quilomba, e eu comecei a ver que essas mulheres negras, elas não partem daquele lugar de escrita do erudito branco, né? Então, assim, isso me deu também... acho que, assim, eu me permiti, lendo essas mulheres, abraçar mesmo essa minha decisão, assim. Mas não foi fácil, assim, sabe? Algo que todos os dias, a gente tá trabalhando com isso daí. Não sei se te respondi. Não respondeu, era isso que eu queria saber, de onde é que tinha vindo a inspiração, como é que tu estava fazendo aí, incrível. Meu Deus, meus parabéns. A Carol colocou no chat que, inclusive, o Afrofit projeto que a Lu desenvolve, ela desenvolve com um colega nosso do direito, o Cauê, que é coordenador docente do Núcleo de Pesquisa Antirracismo. E a professora Ju colocou que conhece ele. Tem mais alguém que queira fazer alguma pergunta? Por favor, se sinta à vontade, levanta a mão. Se for escrever no chat, me bota um pontinho para eu esperar que tu tá escrevendo. Sintam-se à vontade, a Lu é uma pessoa super simpática, dá para ver. Por favor, Carol, pode falar. Lembrei do que eu ia falar. Não, tu falou sobre higienização e tudo mais, ainda trazendo a questão da história, que os italianos, alemães, enfim, os povos europeus que vieram tiveram um pouquinho de terra. E isso foi toda uma política de embranquecimento do Brasil, né? E aqui, para quem é de Porto Alegre, por exemplo, tem bairros que eram bairros negros, próximos do centro, ou em áreas muito valorizadas, e que essas populações foram deslocadas, principalmente para a região da Restinga, e esses bairros tiveram novos nomes, por exemplo, Rio Branco, Higienópolis, sabe? Que é bem no sentido de embranquecer e higienizar a região central e a região, enfim, de exploração imobiliária bastante alta, assim, de Porto Alegre. E isso tinha um projeto que era da Carrise, que meio que morreu no governo esse anterior a esse que está agora, esqueci o nome, aquele menino do PSDB. Enfim, esqueci o nome. Que é o Territórios Negros. Não sei se tu chegou aí a conhecê-lo, mas no Territórios Negros a gente passava por pontos marcantes para a história negra em Porto Alegre. Então a gente começava lá na história, na Praça do Tambor, que era onde chegavam esses negros, né, onde eles eram comercializados, e ia passando, a gente passava pela Igreja das Dores, a gente passava pelo Bará do Mercado, enfim, Rio Branco, até chegar no quilombo ali da Baronesa. Então era uma história que começava, e era um percurso muito legal, assim, sabe? Porque pensando no percurso, era um percurso que começava contando uma história de escravização, uma história de dor, uma história ruim, sabe, pesada, e acabava numa história de resistência daquela população que ainda está ali, que é proprietária daquele espaço hoje ali do quilombo, né? E que resistia, e que resiste ainda naquele espaço. Então, essa era uma coisa que eu ia falar. E a outra coisa agora eu esqueci de novo. Quando eu lembrar, eu levanto a mão novamente. Perfeito, Carol. A prof. Juliana. Desculpa, Gil, esse projeto ele tá voltando, graças a Deus, Carol. Ele tá rolando toda uma mobilização para o retorno dele, né? Ele teve uma época que ele era com um ônibus da Carris, né? Que além desse percurso de caminhada, tinha um percurso com o ônibus também, que ia mostrando outros lugares de Porto Alegre. Mas isso. Eu fui estagiária nessa época. Isso aí. E me parece, pelo que eu entendi do pessoal que está mobilizando, que ele está voltando, assim, que bom, porque ele é muito importante, né? Realmente. E para vocês terem uma ideia, foi tão difícil esse projeto do percurso do Museu do Negro, do Percurso Negro, né? Que para vocês terem uma ideia, foram proibidos que se fizessem monumentos acima do chão, tipo altos, né? Sobre esses pontos que passam pelo percurso. Então, por exemplo, assim, tu tá passando ali pela Praça da Alfândega, tem a pegada africana, que é no chão, e que muita gente pisa ali,
passa por cima e não se dá conta de que está passando ali, né? Eu acho que o único monumento que foi liberado para ser erguido, né, para ser alto, foi o tambor, que é ali na Praça do Tambor. Então, assim, vocês pensem até isso, né? Que a gente tem, assim, quantas estátuas a gente tem aqui em Porto Alegre de caras que foram, assim, sanguinários, que foram podres, né? Que foram aqui da própria história farroupilha, né? Os caras que traíram os lanceiros negros, né? Que entregaram eles sem armas para morrer, são aí nome de rua, né? São estátuas. E a gente, num projeto, assim, de mostrar que existe história negra aqui em Porto Alegre, a gente não conseguiu nem erguer, né? Um monumento alto que as pessoas passem e olhem e pensem, o que é isso aqui? E leiam sobre, né? Então, para vocês verem como é difícil, né? Como é difícil, assim, como o racismo, ele embarrera, né, para que a gente não chegue perto de ameaçar essa colonialidade que impera, né, que determina quem está no poder ali, quem aparece, quem não aparece, né? Então, acho que só para complementar o que a Carol trouxe. A prof. Juliane colocou no chat que Bell Hooks é demais, a gente tem que ler mais na faculdade. O Eduardo Sardão colocou: e não é só a história do continente africano que não é conhecida, pois mesmo a atualidade é pouco noticiada quando se está falando de mundo, geralmente devido ao olhar euro-americano que prevalece na mídia tradicional. Nesse ponto, para quem curte podcast, recomendo o Ponta de Lança, sobre esporte, cultura e política no continente africano. A Ariane colocou que eu gosto muito do Xadrez Verbal. É um podcast que fala sobre relações internacionais, literalmente, porque falam de todo mundo. É isso, chat. Eu queria pedir, se alguém tiver mais alguma pergunta, por favor, que levante a mão, que fale. Se não, eu queria pedir para quem puder ligar a câmera para a gente fazer o registro da nossa reunião, que a Duda vai fazer para postar no Insta. Então, por favor, quem puder ligar para a gente tirar uma fotinha. Opa, Luísa, pode falar. Oi, Lu, tudo bem? Apenas para agradecer, não é nenhuma pergunta, mas apenas para agradecer a tua exposição e contribuição de hoje e dizer que eu adorei conhecer o teu projeto e te parabenizar por ele também, pela tua luta e pela tua resistência. Muito obrigada. A Carol colocou no chat. Lembrei o que ia perguntar. Como foi fazer esse projeto acontecer em um governo totalmente racista como o governo Bolsonaro e qual a esperança para agora? Por favor, Lu. Ai, gente, assim, né? Estou rindo de nervosa aqui já. Mas, assim, eu comecei o projeto, né, a nível estadual com o governo Sartori também, que foi um governo muito, muito, muito difícil para os professores, assim. E eu lembro que muitas pessoas ficavam muito preocupadas quando a gente saía na TV, quando a gente saía, às vezes, no jornal, porque falavam muito sobre estética, né? Eles puxavam muito esse lado da estética, de soltar os cabelos, de autoestima, assim, né? E as pessoas falavam, Lu, mas teu projeto é muito mais que isso, né? Tu não pode deixar eles mostrarem só isso e tal. E naquela época, e nesses últimos tempos, para mim, era quase uma defesa deixar que eles pensassem que o projeto era só sobre isso, sabe? Porque eu acho que o trabalho interno que a gente faz, né, com a gurizada, nas escolas que a gente visita, no diálogo com as comunidades, ele que é o mais importante, não é o que está aparecendo na TV. Porque às vezes o que está aparecendo na TV aproxima as pessoas, porque às vezes as pessoas não querem incomodação, né? Tipo assim, que legal, as gurias estão soltando cabelo, vou ver o que é. E ali ela vai conhecendo nossos conteúdos e vendo que é mais que isso, assim, sabe? Então, nesse período, assim, de construção em que a gente também estava se entendendo, que a gente também estava se empoderando, foi importante, sabe, Carol, de certo modo, assim, a gente ficar paisana, assim, sabe? Querem achar que a gente é só um projeto para soltar os cabelos? Belezinha, vou deixar pensar que é isso, né? E para quem importa, a gente está mostrando para que viemos, assim, né? E aí, né, governo Bolsonaro, pandemia, foi muito difícil, foi muito difícil. Para vocês terem uma ideia, no dia é até difícil falar, né? Mas no dia da minha defesa, né, do meu mestrado para mudança de nível, a minha mãe entubou, né? Minha mãe estava com Covid, estava no hospital de clínicas e minha mãe entubou. Então eu não pude participar da minha defesa, né? A URGS foi nesse momento, a URGS realmente me abraçou, assim, minha orientadora, a comunidade. Eles fizeram uma cerimônia, assim, sem mim, né, para fazer essa mudança de nível, porque a banca já tinha, né, lido o trabalho, então a banca fez suas exposições, assim, e eu não pude participar.
Então, assim, foi a minha mãe, se a gente não estivesse no governo que a gente estava, ela já estaria com a vacina, sabe? Porque a minha mãe fez aniversário num dia e ela podia receber a vacina no outro dia, a primeira dose. E ela fez aniversário num dia e ela internou no outro dia com Covid, sabe? Então, a mãe não teve a chance, assim, de receber a vacina para ter mais chances de lutar, assim, né? E graças a Deus, depois de um tempão de internação, entubada, aquela loucura de vai conseguir estubar, não vai conseguir estubar, aquele desespero, receber notícia só por telefone, a mãe conseguiu, né, ser estubada, a mãe é uma vitoriosa, né, uma mulher de 70 anos conseguiu vencer o Covid, o pessoal lá no clínica chamava ela de Highlander, porque, assim, o caso dela era muito, assim, muito milagre, num momento muito difícil da Covid. Um mês depois que a mãe chegou em casa, minha tia teve que fazer uma cirurgia de emergência. Minha tia, que era uma professora, trabalhava no Morro Santana. Eu digo que ela produzia sonhos lá com a gurizada da periferia. E a minha tia, ela teve que fazer uma cirurgia de emergência e ela pegou Covid no hospital. E a minha tia, depois de 52 dias, não resistiu. Então a gente perdeu essa mulher negra, professora, que é muito de quem eu sou hoje, muito do que eu trago é por causa da minha tia Iris. Então, assim, acho que a gente sobreviveu a isso, assim, né? Eu nem sei bem como a gente pensar o que foi o isolamento social, o que foi o medo, né? O que foi o que a gente viu, o que foi o que a gente não viveu, porque por mais desesperador que seja o que a gente viveu, teve gente que viveu coisas muito piores, teve gente que perdeu quase toda a família, né? E não é diminuindo, né? Cada perda é muito significativa, né? Eu vi que a Carol tá falando agora sobre isso e eu acho importante a gente falar, sabe? Eu acho importante a gente não esquecer do que aconteceu, assim, pra gente não deixar acontecer de novo. Então, acho que esse momento do projeto vem num momento em que a gente está muito mais empoderada, que a gente está finalizando o nosso doutorado, né? Que a gente está podendo sair por aí, que nem eu estou vindo aqui hoje com vocês compartilhar o que a gente pesquisa, porque eu acho que, né, a tese, dissertação não é para ficar em repositório digital, não é para ficar em biblioteca, é para ir para o mundo, é para chegar na sociedade, é para a gente traduzir, sim, e fazer chegar em quem tem que chegar, né? Então, acho que esse é um momento de esperança, assim, é um momento em que a gente está colhendo muitos frutos também do que a gente veio plantando, mas que assim, acho que é um momento que mostra a nossa resiliência também, assim, para poder ter passado por esses momentos tão difíceis que a gente passou. Mais alguma pergunta, por favor, sintam-se à vontade. Se quiserem indo ligando as câmeras para a Duda tirar uma foto nossa, por favor, quem puder. Só muda a parte de cima, pessoal, não precisa tirar todo o pijama. Fica abaixadinho, assim, só com a cabeça aparecendo. Remota, aquela coisa, vocês não têm noção como é que eu fui na minha banca, eu tava toda bonita aqui em cima de calça de moletom aqui embaixo. Né? Pra quê? Pra que ficar desconfortável? Gente, eu vou pedir para vocês segurarem um tempinho aí no sorriso, tá? Mesmo com a câmera fechada, porque o meu computador tá um pouquinho lento. Vou aproveitar também já para agradecer a participação da Lu. Muito inspirador mesmo o trabalho que tu faz. Não só pra gente aqui como educar, né? Mas pra vida, assim, a gente conheceu esse trabalho mesmo que tu faz com as gurias. E é isso, vou tirar um registro nosso aqui, então. Se vocês quiserem ligar mais alguém. Aê, o pessoal tá abrindo. Luísa, Evelyn, que bom ver os rostinhos de vocês. Gente, eu sorrio e eu fecho meu olho, é horrível. Sério, deu um problema, esse meu olho fecha muito quando eu tô rindo, sério. Nem bebi. Duda, tu que controla e avisa quando deu, tá? Confio em ti. Deu, demorou um pouquinho, mas foi. Foi a Luísa, a outra Luísa Obrigada, também, gente. a Luísa com S abriu também, ele deu tempo? Deu, as duas Luísas, a Evelyn. Maravilha. Obrigada, gente. Obrigada pela reunião, gente. Uma boa tarde, um bom sábado. Muito obrigada, Lu. Incrível a tua história, tua tese de mestrado, agora doutorado. Maravilhosa, meus parabéns. A Prof. Ju, Duda, dá para tirar mais um print com a Prof. Ju aparecendo? Que ela não ligou antes. Eu não sei se as duas Luísas ainda estão aqui para ligar a câmera de novo. Se mais alguém quiser ligar, por favor,
Dá sim, eu só vou registrar esse aqui lá no Whats e daí já tiro outro, só um minutinho. Tá, perfeito. Avisa quando der que a gente volta a sorrir e fica sorrindo até tu nos liberar, então. Ou a gente vai conversando assim, né? Como se tivesse tudo. Ó, abriu a Evelyn, abriu a Luísa. Juliane, super participou no chat. A Juliane, ela é a professora coordenadora do projeto. Ai, que legal, Ju, que legal, que importante. Então, gurias, tentei voltar para manifestar gratidão, né? Muito bom, Lu, ter você conosco, muita inspiração, seu relato de trajetória acadêmica, assim, e também por tensionar a academia para servir o que interessa. Eu acho que é disso que se trata, né? Já passou da hora. E muito feliz que Carol teve essa super ideia de te chamar pra gente, então já é nossa equipe. Muito obrigada. Maravilha, eu que fico feliz. Adoro, gente, compartilhar. Pena que não é presencial, né? Que daí a gente pode se olhar no olho, conversar melhor. Mas é isso, se vocês me encontrarem, me chama, fala, Lu, tava no Educar contigo, porque essa coisa também as pessoas são muito diferentes, né? Na telinha e no dia a dia. Eu tô conhecendo muita gente que eu conheci agora nessas palestras, nessas coisas durante a pandemia, eu tô conhecendo presencialmente. E é muito bom, né? A gente ampliar a rede, conhecer pessoas. Isso aí. Vou tirar mais um print, então, gente, se vocês quiserem dar um sorrisão. Só mais um pouquinho. Deu. Aquele momento sem respirar quase, né? Mas tudo bem. Nossa, a bochecha chega a doer de tanto sorrir. Ah, ele tá para atualizar o meu computador, aí ele tá assim, uma lentidão. Gente, muito obrigada pela presença, Lu, muito obrigada de novo. Obrigada por todo mundo que ligou a câmera, obrigada por todo mundo que participou, que mandou mensagem, que falou. Mais algum comentário final, por favor? Fiquem abertos. A reunião oficial acho que está encerrada. Eu vou encerrar a gravação, mas podem conversar ainda se quiserem mais um pouquinho, tá? A chamada tá continuando. Lu, só vou agradecer mais uma vez, tá? Muitíssimo obrigada. Tá, sabe. Seguimos, amiga, seguimos incomodando por aí, por onde a gente passa.